Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Química e hoje, dentro da área de Físico-Química, nós vamos estudar o assunto do equilíbrio químico, certo? Hoje vai ser uma aula introdutória sobre o equilíbrio químico, vou definir equilíbrio químico e logo em seguida eu vou falar das constantes de equilíbrio, que é uma grandeza muito importante, matemática, quando a gente trabalha em equilíbrio químico. Fechou? Então, bora lá! Bom, para a gente definir equilíbrio químico, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existem reações reversíveis. O que é isso? Reações reversíveis são reações que podem ocorrer nos dois sentidos. Tanto os reagentes podem reagir formando produtos, quanto os produtos podem reagir entre si voltando a ser reagentes. Então isso é reação reversível, quando existe essa possibilidade. Pasmem que a grande maioria das reações químicas são reversíveis. Se uma reação é reversível, eu expresso ela por essa dupla seta aqui. Então isso é uma nova inserção nas nossas reações. Se você ver essa dupla seta, uma seta para a direita e uma para a esquerda, uma em cima da outra na reação, como por exemplo aqui, isso quer dizer que essa reação é reversível. E toda reação reversível ela tem dois sentidos para acontecer. O sentido dos reagentes formando os produtos, que é o normal, que a gente chama de direto, e o sentido dos produtos voltando a ser reagentes, né? Que é o sentido que a gente chama de inverso. Coloquei aqui que o direto ocorre com uma velocidade, que eu chamei de V1, as velocidades vão ser importantes para a gente definir equilíbrio químico, por isso já coloquei aí. E o inverso com uma velocidade V2, tudo bem? Bom, então, se tem seta dupla, eu tenho uma reação reversível. E daí, das reações reversíveis para o equilíbrio químico, né? Como que a gente chega lá, na definição? Então, para mim, o melhor jeito de você entender o que é equilíbrio químico é a partir da análise desses dois gráficos aqui. Um gráfico da velocidade pela coordenada da reação, né, pelo passo que a reação está se processando, e o outro que é da concentração de reagentes e produtos, né, dos compostos, pela coordenada da reação. Então, vamos analisar cada um desses gráficos e entender o que é o equilíbrio químico. No primeiro gráfico, a gente tem que a velocidade V1, que é a velocidade, olha aqui, ó, tentei fazer com uma legendinha embutida aí. A velocidade V1, que corresponde ao sentido direto, está diminuindo. Por quê? No começo eu tenho muito reagente, e quanto maior a concentração, maior a velocidade, como visto em cinética química, certo? Então, ao passo que vai se desenrolando a reação, o reagente vai diminuindo, então a velocidade do reagente do produto, sentido direto, também vai diminuindo. E a velocidade V2, que é a velocidade do sentido inverso, no começo ela não existe, porque não tem produto para voltar a ser reagente no começo. No começo você acabou de jogar o reagente, ele não tem produto, então ela é nula, ela ainda não existe. Mas ao passo que vai formando o produto, eu vou tendo a possibilidade da reação se processar no sentido inverso. E quanto mais produto, mais rápido vai ser. E, portanto, a velocidade V2 do sentido inverso vai aumentando ao longo do processo da reação. Então a velocidade V1 direta vai diminuindo, a inversa vai aumentando, vai chegar ao ponto em que as duas vão se igualar. E a partir desse ponto, elas vão permanecer iguais às velocidades. Esse é o ponto que a gente chama de equilíbrio químico, ok? Equilíbrio químico é o ponto em que a velocidade da reação direta, do sentido direto, se iguala à velocidade do sentido inverso. Esse é o ponto que é chamado de equilíbrio químico. Então, V1 se iguala a V2. A partir daqui, a gente diz que o nosso sistema entrou em equilíbrio. Tá? Isso com base nas velocidades. E esse outro gráfico aí? Você já definiu o equilíbrio, é verdade. Mas esse outro gráfico vai dizer uma coisa importante que ocorre nos equilíbrios químicos, que é o seguinte. Imagina quando chegou no equilíbrio, quando a velocidade no sentido direto é igual à do inverso. O que vai acontecer a partir desse ponto com as concentrações dos reagentes e produtos? Bom, se as velocidades são iguais, isso quer dizer que a cada número de produtos que vai sendo formado, ocorre na mesma velocidade que esses reagentes vão se reconstituindo. Então, por exemplo, seria com a mesma velocidade que eu passo duas canetas para o lado de lá, eu passo duas canetas para o lado de cá. E a mesma velocidade, então o que está ocorrendo? Sempre vai ficar com duas canetas, isso não vai mudar mais. É diferente de quando a velocidade passar para cá, é mais rápido do que para cá. Aí chega um ponto que fica com mais canetas do lado direito. Estou fazendo uma relação aí, ok, gente? Mas a partir do ponto que a velocidade de ida é igual a de volta, a quantidade de produto e de reagente não vai mudar mais. Porque o passo que o reagente vai virando produto vai ocorrer na mesma velocidade que o reagente está sendo constituído.
Então a quantidade de reagente por produto não muda mais, permanece constante. Se ocorrendo equilíbrio, esse gráfico mostra isso para a gente. Os reagentes que estão na sua maior concentração no começo vão diminuindo, porque vão sendo consumidos, até uma hora que o equilíbrio foi atingido, as velocidades se igualaram, e a partir daí a quantidade de reagente e a concentração não muda mais. A mesma coisa ocorre com os produtos. Gente, cuidado! As concentrações dos reagentes e produtos não se igualaram aqui. Elas apenas permaneceram constantes, não mudaram mais. Tudo bem? Então, o que ocorre no equilíbrio químico? V1 se iguala a V2 e a partir desse momento as concentrações dos reagentes e produtos não se alteram mais, permanecem constantes. Ok? Bom, dito isso, está definido equilíbrio químico, momento que as velocidades das reações direta e inversa se igualam. E aí a gente vai falar sobre uma grandeza muito importante matemática que existe no estudo de equilíbrio químico, que é a chamada constante de equilíbrio, que tem o símbolo K. Então, o que é a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio é uma relação, né? É uma grandeza que mostra pra gente a relação que existe entre as quantidades de reagentes e de produtos no equilíbrio, ok? Então, essa grandeza que vai me dizer a relação que existe na quantidade, seja em mol, em massa, em volume, dos reagentes com os produtos no momento do equilíbrio. Então, é uma constante que existe no momento do equilíbrio, ok? Se essa constante, né, por sinal, é muito maior do que 1, quer dizer que esse equilíbrio se coloca para formar mais produtos, para seguir mais no sentido direto do que no inverso. Se essa constante de equilíbrio cai muito menor do que 1, quer dizer que ela já favorece o sentido inverso. Ok? Uma questão aí para vocês também. Tudo bem, gente? Então, é a relação entre as quantidades dos reagentes e produtos existentes no equilíbrio. Vamos falar como que você calcula essa constante de equilíbrio. Então, vamos considerar essa reação genérica aqui, ó. Um reagente A e B formando um produto C e D. Essa reação existe no equilíbrio e as letras minúsculas são os coeficientes obtidos pelo balanceamento. Aqueles números que ficam na frente dos compostos, ok? Vamos supor aí uma reação genérica. Existem dois tipos principais que a gente vai estudar nesse momento de concentrações de equilíbrio. É a concentração de equilíbrio com base na concentração, constante de equilíbrio com base na concentração, e a constante de equilíbrio com base na pressão, ok? Com base na concentração, ela vai utilizar as concentrações dos compostos. Com base na pressão, vai utilizar a pressão entre os compostos. Você vai ver que é a mesma forma de calcular. Mais para frente, a gente vai falar sobre outras concentrações também de equilíbrio. Concentração de ionização do ácido, concentração de ionização da base, tá? Então, todas essas constantes, são constantes de equilíbrio químico, tá? E sempre vai ter o K. Ka é do ácido, Kb é da base, Kc é da concentração, Kp é da pressão, tá? Sempre vai ter um índice falando de com base em que foi calculada essa concentração, essa constante de equilíbrio. Tudo bem, gente? Então, tá aqui, ó, Kc primeiro. Como que eu calculo Kc? Vai ser concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes sobre a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes, certo? Então, é a concentração do A elevado ao número que está na frente dele, vezes, por favor, muita gente se confunde com mais, é vezes, produto, tá? Concentração do B elevado ao seu coeficiente, tá? Isso embaixo. E em cima é os produtos, concentração de C elevado ao seu coeficiente, vezes concentração de D elevado ao seu coeficiente. Tá aqui a fórmula, é só aplicar. Coisa importante aqui sobre o cálculo da constante de equilíbrio com base na concentração do Kc. Entram apenas compostos gasosos e aquosos presentes na reação. Se tiver sólido ou líquido, você ignora, meu querido, ele não entra na reação. Pois a gente vai fazer um exercício para entender como isso funciona. Então, entra apenas aquoso e gasoso. Se tem sólido, se tem líquido, corte ele, passa um risco nele. Ele não vai entrar no cálculo da sua constante de equilíbrio da concentração, Kc. Tudo bem? No mais, é só você substituir. E o Kp, com base na pressão? Aí, em vez das concentrações, são as pressões. Então, vai ser a pressão do C elevado ao seu coeficiente, vezes a pressão do D elevado ao seu coeficiente, dividido pela pressão do A, elevado ao seu coeficiente, vezes a pressão do B, elevado ao seu coeficiente, tá? Vê que aqui está cheio de letra, tá, gente? Mas é porque eu estou falando dessa reação genérica, para a gente poder aplicar depois para qualquer uma. E no Kp, na pressão, apenas importam os gases. Então, mesmo se for aquoso, na pressão não entra. Na pressão, só os gases influenciam.
Então, se aplica direto na fórmula, aqui só entra gás e aquoso, aqui só entra gás. Tudo bem, gente? Assim você consegue achar o Kp e o Kc facilmente. Nota importante aqui, últimas observações importantes. A primeira é o seguinte: você só pode aplicar os dados aqui no equilíbrio. Então o exercício tem que te passar os dados das concentrações dos reagentes e produtos que vão entrar no cálculo no momento do equilíbrio, tá? E se ele não te passar no momento do equilíbrio? Se ele não te passar no momento do equilíbrio, aí a gente vai ver uma maneira de resolver isso na nossa próxima aula de equilíbrio químico, tá bom? Que é com a construção da tabela. A gente vai ver a mágica tabela, tá? Para conseguir os dados do equilíbrio e depois aplicar na fórmula. Agora, o exercício passou todos os dados de concentração ou de pressão no equilíbrio, aí é só se aplicar na fórmula. E a segunda observação é que existe uma relação entre o Kp e o Kc. Então, se você já achou um, você pode achar o outro facilmente, sem precisar fazer a outra fórmula, que é essa relação aqui. O Kp igual ao Kc vezes R vezes T elevado a ΔN. O que é isso? Kp é a constante da pressão, Kc é a constante da concentração, R é a constante dos gases ideais. Lembra que tem um valor fixo para cada unidade de medida que a gente usa, né? Por exemplo, 0,0082, certo? Então, o R, que é a constante dos gases ideais, T é a temperatura, que tem que estar em Kelvin, tá? Essa temperatura, se dá em graus Celsius, soma 273, você tem que dar em Kelvin. E o ΔN, gente, é a variação da quantidade do reagente para os produtos. Como assim, professor? Assim, ó, imagina que eu tenho a reação de decomposição da amônia, por exemplo, que é 2NH3 dando N2 mais 3H2, tudo no estado gasoso. Vamos achar qual que é o ΔN dessa reação, tá? Então eu vejo o número total de moléculas, né, de compostos nos reagentes que eu tenho, nesse caso é 2. O número total que eu tenho nos produtos, aqui eu tenho 1 mais 3, 4. Lembrando que eu estou considerando todas porque todas são gases. Se fosse aqui, por exemplo, sólidos, eu não consideraria. E aí você faz o produto menos o reagente, certo? 4 menos 2 dá 2, portanto o ΔN nesse caso seria o 2. Tá? O ΔN é a variação na quantidade de moléculas dos reagentes para os produtos. Tudo bem, gente? Aí é só você aplicar na fórmula que você consegue relacionar. Bom, era essa a introdução que eu queria dar hoje para vocês. Na próxima aula nós fazemos um exemplo, 2 exemplos. Um exemplo em que o camarada pede a constante de equilíbrio e te dá todos os dados no equilíbrio, é apenas aplicar na fórmula, e um outro caso que ele não te dá todos os dados no equilíbrio para a gente aprender como resolver. Fechou, gente? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Valeu, beijão e até a próxima. Tchau, tchau.